Você já percebeu como é fácil a gente ficar presa ao que passou? Ou a gente ficar ansiosa pelo que ainda nem aconteceu nas nossas vidas? Percebe como facilmente a gente cai nessas armadilhas? E a verdade é que a vida, ela não acontece nem no passado, nem no futuro. Ela acontece aqui e agora. E por mais que seja simples, por mais que muitas vezes conscientemente a gente já saiba disso, na prática não é tão simples assim. E é nesse vídeo que a gente vai falar sobre por que viver no momento presente é o caminho mais direto para o nosso prazer, para a expansão da nossa consciência e para a nossa verdadeira liberdade. Olá, eu sou a Camila Menezes, fundadora do Espaço Asha, e aqui a gente acredita numa espiritualidade livre, real, que sempre nos convida a habitar o aqui e o agora, com mais consciência, com mais leveza e com mais verdade. E hoje eu quero conversar com você sobre passado, presente e futuro. E como muitas vezes, sem perceber, a gente deixa de viver o único tempo que realmente existe, que é o momento do agora. E aproveito já para te pedir agora no início do vídeo que se ao longo do vídeo o conteúdo fizer sentido para você, gerar algum valor para você, eu peço para que você não deixe de curtir, porque isso faz com que o vídeo chegue a cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas tenham esse despertar da consciência e a gente vai se fortalecendo juntas nessa expansão. Combinado? Então, bora lá falar sobre esse assunto. Vamos lá. Quando você vive no passado, mesmo que sejam boas lembranças, você fragmenta a sua realidade. Já percebeu isso? Por que você fragmenta a sua realidade? Porque o agora, ele já é outra realidade em relação ao seu passado. Então, toda vez que você revisita o passado, você está fragmentando o aqui e o agora. E quando você vive o seu futuro, por mais que seja um futuro de otimismo, de esperança, você não consegue sentir esse futuro, porque esse futuro ainda não é a realidade, ele é só uma projeção. E aí, o que acontece nesse movimento, né? O que acontece quando a gente se desconecta do momento do aqui e do agora? A gente entra em sofrimento. Por quê? Porque toda vez que você traz o passado, especialmente as dores, né? Porque eu acho que na maioria das vezes o que a gente acaba trazendo do passado são as nossas dores. Então, quando a gente traz isso pro aqui e pro agora, a gente não revive o passado. O passado que a gente está revisitando, ele não está acontecendo no aqui e agora. A única coisa que a gente revive é o sofrimento, não é a experiência. É a dor que ela trouxe. Ou se no caso, o que a gente está revivendo é um passado de boas lembranças, funciona da mesma forma, tá? Você não está revivendo aquela experiência, você está revivendo o que você sentiu daquela experiência. E aí, o que acontece? Você deixa de ver o que está ao seu redor, você deixa de contemplar o momento presente, de viver o que está realmente acontecendo com você. O passado, ele existe para ser aprendizado e o futuro, ele existe para nos inspirar. Mas a nossa vida, ela realmente só acontece no momento presente, no aqui e no agora. Somente o aqui e o agora é real. Então, esse nosso sofrimento, ele nasce dessa nossa desconexão com o momento presente. E até vou aproveitar que a gente está falando sobre esse tema para trazer um pouquinho de um processo meu, que eu estou vivendo até inclusive nesse momento. Eu estou vivendo um processo em que eu revisitei o meu passado, né, a fim de estudos de autoconhecimento, porém, esse reviver o meu passado, ele acabou me engatilhando. Então, o que aconteceu? Eu acabei justamente fazendo esse movimento de sempre estar voltando no passado, e isso acabou me gerando dores, porque
no aqui e no agora, eu estava vivendo o sofrimento, vivendo a dor que aconteceu no passado, mas a experiência do passado não estava mais acontecendo. O meu momento presente é completamente diferente, a minha realidade é completamente diferente desse sofrimento que eu estava sentindo, que era em relação ao passado. Então, o caminho é a gente revisitar o passado a fim de estudo de autoconhecimento, de se autoconhecer, mas é pegar dessa experiência e usar como aprendizado, seja ela uma experiência se ela foi uma experiência de dor ou se ela foi uma experiência positiva, de boas memórias, independente do conteúdo da experiência que você viveu no seu passado, o caminho é você usar dela como experiência que foi passada e que agora é um aprendizado. E muitas vezes o que a gente faz é o quê? A gente traz o passado para o presente, a gente revive o passado, a gente revive a dor. E aí, aquela não é a nossa realidade, entende? Então, é um convite para a gente estar muito atenta, porque é muito fácil, eu digo por experiência própria, a gente cair nessa armadilha de reviver o passado e aí a gente vive esse sofrimento, mas a nossa realidade não é aquela. Então, o caminho que a gente precisa fazer é usar isso como aprendizado. E a gente precisa entender que esse prazer, essa sensação de plenitude, essa sensação de integração, de estar íntegra, de estar feliz, de estar contemplando, ela vem quando a gente se coloca no presente. E o presente, ele não precisa necessariamente, a gente não precisa estar em êxtase o tempo todo. Se o seu momento presente for um momento de alegria, viva essa alegria. Se o seu momento presente for de tédio, viva esse tédio. Se o seu momento presente está sendo desafiador, viva, se permita sentir esse desconforto. Isso que é o estado de presença, que é muito falado, né? Quando a gente lê qualquer livro de autoconhecimento, de espiritualidade, é muito difícil a gente não encontrar o que a gente chama de estado de presença, de viver o aqui, o agora. Porque é a presença que nos permite viver com verdade, porque aquela é a realidade. Só o presente é real. E talvez você pode se perguntar: caramba, por que ainda assim eu insisto em voltar ao passado? E na maioria das vezes isso acontece porque a gente sente medo. Então a gente sente medo de sentir dor, a gente sente medo de perder aquele momento bom que a gente viveu. A gente sente medo de não conseguir controlar o que está por vir nas nossas vidas. Mas nesse movimento a gente não sente. Mas o que a gente precisa entender é que fazendo isso, fugindo do aqui e do agora, a gente não sente. A gente não sente nem a dor que poderia estar sendo curada, nem o prazer que poderia estar nos expandindo de alguma forma. Então, um exemplo prático aqui é a gente pensar naquele momento maravilhoso que a gente viveu nas nossas vidas, aquela lembrança boa, gostosa, e que a gente quer repetir a qualquer custo, né? Sabe? Quando a gente tem essa lembrança boa, ou um trauma. De repente, um trauma que nós vivemos no passado e que a gente acaba revivendo aquele trauma todos os dias nas nossas vidas. Nenhum dos dois é real. Nenhum dos dois é real. Então, quando a gente tenta segurar isso, quando a gente tenta controlar isso, quando a gente tenta aprisionar isso, a gente paralisa. Seja segurar, controlar, aprisionar uma memória boa, que a gente quer reviver a qualquer custo, ou aquele momento traumático que a gente escolhe reviver por uma questão de segurança, por uma questão de que se a gente ficar pensando naquilo, eu vou me proteger de alguma forma para não viver aquilo de novo, ou eu vou reviver aquilo porque eu quero fazer justiça, porque isso não pode passar batido. Seja para o polo em equilíbrio, né? Memórias positivas e memórias negativas, isso paralisa a gente. Agora, quando você escolhe o momento presente,
você está escolhendo a si mesma. Você escolhe a vida. Você começa a criar a partir do que é real, do prazer, da leveza, da consciência. Você começa a acolher o que chega para você, inclusive o que é desafiador, o que é desconfortável. Porque quando você está no aqui e no agora, esse é o lugar em que a mudança pode ser feita, em que você pode sentir as coisas, que você pode transformar as coisas, e não no passado nem no futuro. Então, quando você acolhe o que chega, por mais desafiador que seja, você transforma isso em movimento, você transforma isso em expansão. E aí você passa a deixar de viver no estado de sobrevivência, né, que a gente fala, e começa a viver com presença. O estado de sobrevivência é esse estado, né, de luta ou fuga. Então a gente está sempre pronta para reagir. A gente não está consciente, a gente não está presente no nosso corpo. A gente não está num estado de presença, de consciência, que aí a partir dele eu consigo escolher com leveza, me transformar com leveza. Não, eu estou sempre reagindo às coisas, porque eu não estou presente. Ou eu tô ali no passado, ou eu tô ali no futuro, e esses dois lugares eu não consigo gerar transformação, então eu só reajo à vida e não ajo perante a vida e não escolho a vida. Então, para você começar a colocar isso em prática na sua vida, se convidar sempre a estar no momento presente do aqui e do agora, pausa esse vídeo, pega aí um papel, uma caneta ou pega o seu celular para anotar no bloco de notas e anota essas perguntinhas para você estar sempre se fazendo. Toda vez que você sentir que você está presa no seu passado ou você está presa no seu futuro, tá? Então aqui vão algumas perguntas para você se fazer, se autoanalisar, se autoobservar e cultivar essa presença no seu dia a dia. A primeira pergunta é: o que eu estou sentindo agora? Uma das ferramentas mais poderosas que nos ajudam a vir para o estado, a nos trazer para o estado de presença é o nosso corpo. É o nosso corpo, o nosso templo. Então é você se perguntar sempre: o que eu estou sentindo agora? Fechar seus olhos, colocar a mão no seu corpo, sentir de repente aonde está doendo, né? Então é fazer esse questionamento: o que eu estou sentindo agora? Outra pergunta: o que está acontecendo ao meu redor nesse exato momento? Isso traz você para aqui e para agora. E é você verbalizar, você escrever exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo? Porque às vezes você está revivendo uma coisa do passado que está te ativando, né? Ativando o seu sistema nervoso, quando na verdade o seu momento do aqui e do agora tá tudo bem. Isso já é uma forma de acalmar, tá? Outra pergunta: eu estou vivendo esse momento ou eu estou tentando controlar ele? Quando a gente está nesse estado de controle, normalmente é quando a gente tá aqui, nosso corpo tá aqui, mas nossa mente tá em outro lugar. A gente tá pensando: bom, o que eu vou falar milimetricamente, como eu vou responder, como que eu vou agir. A gente não tá vivendo o momento, a gente tá querendo controlar ele. O que eu estou evitando tentar sentir? Como que eu posso me abrir para o prazer do simples, do aqui e do agora? Porque você pode ver, quanto mais a gente cultiva esse momento presente, mais a gente sente essa leveza dentro da gente, essa sensação de integração com o todo. E a última pergunta para você fazer é: qual agora eu escolho habitar? Qual agora eu escolho habitar? Eu vou deixar essas perguntinhas aqui na descrição para que vocês consigam, né, anotar aí direitinho para colocar em prática. Inclusive, um livro que pode ajudar muito vocês em relação a esse tema, que ele é muito bom. Eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li no meu processo aí, na minha caminhada de despertar da consciência, que é o livro Poder do Agora. Ele é bem conhecido e ele é muito bom. Eu já li ele umas 3 vezes. E ele é muito bom, gente. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar um link pro livro, caso você queira adquirir e colocar e se mergulhar
no cultivo da presença na sua vida. E se você se identificou muito com esse vídeo, se hoje de repente você está muito ou no passado ou muito no futuro e você sente que você precisa se reconectar com o seu agora, eu vou deixar uma meditação guiada aqui em cima que chama Alfa Profundo. É uma meditação muito profunda que te ajuda muito a trazer de volta pro corpo, pro aqui e pro agora e pra sua realidade, pra sua verdade. Então, se depois desse vídeo você já quiser colocar em prática, já clica aqui, já salva essa meditação, já salva esse link, porque é uma meditação que pode ser a sua aliada toda vez que você precisar cultivar esse momento do aqui e do agora. Inclusive, é uma meditação que tem diversos benefícios e que eu super recomendo que você insira ela como um hábito na sua vida, porque ela é muito potente. E aí, eu queria te perguntar, depois de escutar tudo isso que eu trouxe, você sente que você tem vivido mais no passado, no futuro ou no aqui e no agora? Como seria você escolher estar 100% no presente nesse momento? Como você se sentiria? Onde você estaria? Como seria para você essa experiência? Compartilha aqui comigo nos comentários que eu vou adorar te escutar e eu te agradeço muito por estar aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de deixar a sua curtida e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e a gente seguir essa jornada de despertar da consciência. Então agradeço mais uma vez por você estar aqui e até o próximo vídeo.